Olá, crianças! Nós vamos agora fazer nossa atividade de matemática, tudo bem? Então pegue lá para mim o livro positivo, livro grosso, na página 55. Nós vamos continuar a atividade do gráfico, né, que nós fizemos na aula passada, sobre as alimentações aí. Então, nós vamos pegar a página 55, nós fizemos até a letra A, então nós vamos na letra B agora da página 55, lembrando que essas atividades ainda estão direcionadas aí no gráfico da alimentação que nós temos aí na página 53, tudo bem? Então, a letra B é para completar aí a frase, né? Complete a frase corretamente utilizando umas etiquetas a seguir. Então, vocês vão completar como se ela é ou não é. A quantidade de porções dos grupos alimentares é ou não uma variável numérica. Então, vocês vão lá, voltar lá nos grupos alimentares, né, na parte do grupo. Nós já conversamos sobre isso, né, no Diga aí da página 54. Nós vamos só completar se ela é uma variável numérica ou se ela não é uma variável numérica. Tudo bem? E aí, encerrando aí, nós vamos para as atividades do lápis na mão. Então, para resolver essas atividades, você pode recorrer às informações das páginas anteriores, a página 53 e também a 54 do gráfico aí. Então, eu quero que vocês leiam essas perguntas, né, e vamos responder, né, de acordo com os dois gráficos, o gráfico da página 54, que vocês fizeram, das porções e dos grupos alimentares, e também da pirâmide que nós temos aí na página 53, tudo bem? Então, vamos lá, olha. Por que você acha que os grupos alimentares estão organizados em uma pirâmide e não em um cubo? Então, por que será, né, que nós temos aí uma pirâmide alimentar e não um cubo alimentar? Então, pense aí um pouquinho e escreva aí o que vocês acham, por que de ser uma pirâmide. Lembra que a gente já conversou também sobre isso, né, sobre a pirâmide na nossa aula anterior. Então, vamos tentar relembrar um pouquinho o que nós estudamos, que aí vocês vão conseguir responder a atividade número 1. A 2. Releia o texto que trata das recomendações da alimentação para as crianças pequenas e para a sua idade. Então, nós vamos reler aí na página 53 as porções dos grupos de crianças de 1 a 3 anos e de 4 a 12 anos, né, das crianças pequenas e aí das crianças aí que engloba também a idade de vocês. Lendo essas duas informações, vocês vão responder aí a A, a B e a C. Então, vamos lá. Quais são as diferenças entre as recomendações para a sua idade, né, e para as crianças menores? Então, qual a diferença que nós temos aí nos dois grupos? Quantas porções do grupo 1 são recomendadas para vocês? Então, vocês vão olhar lá no grupo 1, nós temos a informação na fala lá também da página 53, e vocês vão colocar aí quantas porções, né, ela é recomendada para a idade de vocês. E a mesma coisa com o grupo 8. A letra C, em qual grupo está o alimento preferido? Então, aí isso aí é uma resposta pessoal de cada um de vocês. Vocês vão lá na pirâmide encontrar o alimento preferido de cada um de vocês e vão anotar aqui em qual grupo esse alimento se encontra. Se é no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. E a letra D, escreva 4 alimentos que você come todos os dias e diga a que grupo eles pertencem. Então, na segunda linha aí, alimentos, vocês vão colocar o alimento que vocês consomem todos os dias, 4 alimentos. E na parte do grupo, né, na linha de cima, qual grupo cada um desses alimentos se encontra. Na página 56, nós temos aí a seguinte questão, que aí vocês vão precisar também estar pesquisando, né, sobre isso. Então, vamos lá. Os alimentos do grupo 2 e 3 são chamados de alimentos reguladores. Faça uma pesquisa para saber por que recebem esse nome e escreva sobre o que descobrir. Então, vocês vão pesquisar aí o que são alimentos reguladores, né, o que significa alimentos reguladores e escrever na 3. Na atividade número 4, vocês vão montar um novo gráfico, né? Então, monte uma tabela com a quantidade de porções diárias recomendadas de cada grupo alimentar para a sua idade e faça o gráfico correspondente. Então, no primeiro quadrinho aí, vocês vão colocar
o gráfico da idade de vocês, que seriam de crianças de 4 a 12 anos. Na segunda linha, grupo alimentar. Na terceira linha, porções por dia. Então, vocês vão lá no grupo alimentar colocar 1, 2 até 8, que são 8 grupos, né? E as porções diárias que vocês devem consumir de cada grupo na linha de baixo. E em seguida nós temos o gráfico. Esse gráfico vocês vão fazer semelhante ao gráfico que nós fizemos na página 54. Só que na página 54 o gráfico estava voltado para os adolescentes. Lembram que nós fizemos esse gráfico pintando de acordo com as informações dos adolescentes? Vocês vão montar esse gráfico da parte de 56 de acordo com a idade de vocês. Então vocês vão pegar lá as informações, né, dos grupos, de quanto consome crianças de 4 a 12 anos e montar esse gráfico aí da página 56. Tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só vocês voltarem lá na página 54, na página 53 e na 54. Então, na página 53, nós temos o primeiro quadro aí, que vocês vão preencher igualzinho. E na página 54, o gráfico, né? Que a única coisa que vai mudar é a pintura, né? Que difere aí um pouquinho da quantidade de grupos de alimentos que vocês vão consumir, que é diferente dos adolescentes. Então, vocês vão pesquisar lá quais são as porções de cada grupo que vocês devem consumir e pintar aí no gráfico. Tudo bem? E para a gente encerrar essa atividade do gráfico, aí nós temos a atividade do livro de matemática, no livro de atividade fino positivo. Então, vamos abrir lá no livro fino. Na página 45. Página 45 do livro positivo fino. Nós vamos pular algumas páginas, mas depois eu vou voltar com vocês, tá? Nós vamos só fazer essa atividade agora, para a gente concluir aí um pouquinho mais, vocês estudarem um pouquinho mais sobre os gráficos, e aí a gente encerra esse capítulo. Então, na página 45 tá lá, olha, na tabela a seguir está registrado o tempo de alguns alunos do quarto ano passam estudando diariamente. Então, diferente do livro positivo, nós temos aí um gráfico agora de estudo. Então, nós temos aí o nome e os minutos. A Maria, de 40 a 60 minutos, Vitor, de 10 a 30 minutos, Ana, de 20 a 40 minutos, João, de 30 a 50 minutos, Caio, de 10 a 40 minutos. Então, escolha cores de 2 tons diferentes e use o tom mais escuro para indicar o tempo mínimo e o mais claro para indicar o tempo máximo de cada um dessas crianças aí. Então, é um gráfico muito parecido que nós fizemos na página 54, que vocês vão fazer também, fizeram agora na página 56. Vocês vão fazer também um gráfico parecido com esse no livro de atividade. Só que agora, antes de estar relacionado aí à alimentação, está relacionado ao tempo de estudo. E aí vocês vão responder as questões aí. Os números que indicam os minutos são variáveis numéricas? Sim ou não? Qual desses alunos passa até uma hora estudando diariamente? Vocês vão ver lá qual aluno que passa aí 1 hora estudando diariamente e anotar o nome deste aluno ou desta aluna. E na página 46, nós temos a atividade 7, né? No gráfico a seguir estão registradas as quantias mínimas e máximas que Lucas e seu irmão pretendem poupar nos 4 primeiros meses do ano. Então, aí nós já temos um gráfico montado, né? A previsão de quantia a ser poupada nos 4 primeiros meses do ano. Nós temos aí o gráfico de reais, de 0 a 10, e os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E nós temos a tabela aí pintada de verde mais escuro e o verde mais claro, o tom mais claro de cada mês. Então, a letra A, preencha a tabela com as informações do gráfico. Então, essa daqui, olha, é uma atividade ao contrário do que nós fizemos na página 45. Né? Na 45, nós tínhamos as informações e vocês pintaram o gráfico. Agora, nós temos os gráficos e vocês vão escrever as informações na atividade A. Tudo bem? Aí, na B, em que mês Lucas e seu irmão pretendem economizar a maior quantia? Vocês vão ver aí qual mês que eles economizaram mais. Né? E a letra C, quantos reais no máximo poderão economizar ao final desses 4 meses e no mínimo? Então, vocês vão fazer aí a soma, né, da quantidade máxima e a soma da quantidade mínima
e vocês vão obter aí os valores máximos e o valor mínimo de cada um, do quanto eles queriam economizar. Tudo bem? Aí a gente encerra então o conteúdo dos gráficos. Encerrando o conteúdo dos gráficos, nós vamos voltar aí para o livro positivo, e agora nós vamos ver na página 57 dobro, triplo, quádruplo e múltiplo. Então, vamos voltar lá para o livro positivo. Nós já fizemos algumas atividades sobre isso, né, na nossa apostila da escola. Nós vamos então fazer agora no livro positivo, tudo bem? Então vamos lá na página 57. Para descobrir a quantidade de botões de uma coleção, Maria foi contando de 2 em 2, Cláudio de 3 em 3 e Regina de 4 em 4. Nós temos aí a imagem do Cláudio, da Maria e da Regina, e eles contando aí os botões de 2 em 2, 3 em 3 e 4 em 4. Todas as crianças disseram que havia 48 botões na caixa. Então, mesmo eles contando aí de 2 em 2, 3 em 3 e 4 em 4, os três chegaram à mesma conclusão, que os botões aí, que nós temos aí na caixa, 48 botões. Tudo bem? Então, vamos lá, diga aí. Primeiro, escreva a sequência de números que cada um usou para chegar a 48. Então, vocês vão colocar o nome das crianças e vão fazer a sequência numérica até o 48. Então, lá, Maria, começa do 2, que ela já tem lá 2, 4, 6, 8, vão continuar a sequência até o 48, de 2 em 2. Aí, vamos na linha de baixo, Cláudio, nós já temos aí o 3, 6, 9, 12, aí vocês vão continuar aí de 3 em 3 até chegar a 48. E, na outra linha, a Regina. Então, nós temos já está escrito 4, 8, 12, 16, aí vocês vão continuar de 4 em 4 também até chegar ao número 48, tudo bem? Segunda bolinha aí, olha, quantos números há na sequência de 2 em 2 até 48? Então, aí vocês têm duas alternativas para estar fazendo, tá? Ou vocês vão contar todos os números aí de Maria e chegar à resposta, ou vocês vão pegar 48 e como ela fez de 2 em 2, se vocês fazerem a 48 dividido por 2, vocês vão ter aí o resultado de números que a Maria utilizou, dos termos numéricos que a Maria utilizou, escreveu aí até 48. A terceira bolinha, quais são os algarismos que aparecem nas unidades dos números da sequência de Maria. Então, vocês vão lá de novo na escrita que vocês escreveram da Maria, do 2 até o 48, e anotar aí quais os números na ordem da unidade, tá? Só as unidades que ela utilizou aí, tá? Não é dezenas, somente as unidades. E vou anotar na terceira bolinha. E aí nós temos embaixo algumas informações sobre a atividade, né? Sobre o que é dobro. Então vamos ler lá, ó. Porque só aparecem algarismos pares na unidade de sequência de 2 em 2? Por que vocês acham, né, que só aparecem pares quando nós fazemos aí números em sequência de 2 em 2? Essa sequência foi formada pela contagem dos botões, por isso ela começa em 2. Mas também podemos ter esse tipo de sequência começando por qualquer outro número. Então, pode começar do 6, pode começar do 28. Não precisa necessariamente começar do 2. A gente pode escolher aí um número que vocês queiram e começar a fazer a contagem de 2 em 2. Então, nós temos aí dois exemplos, né? Uma sequência que começou do número 6 e uma sequência que começou do número 28. Cada termo desse número, desse tipo de sequência, é resultado de uma multiplicação por 2. Então, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 15, 31 e assim por diante. Então, o dobro, né, é um número que é sempre multiplicado por 2. Tudo bem? Página 58, vamos lá. Então, podemos dizer também que é uma sequência de dobros. O número 16 é o dobro de qual número? E o número 50 é o dobro de qual número? Então, nós vamos ter que descobrir aí, olha, qual que é o número dobro, que é o dobro de 16, e qual é o número dobro de 50. O que nós vamos fazer para descobrir? O que vocês acham? Nós vamos ter que fazer aí uma divisão. Então, se vocês pegaram 16
dividido por 2, vocês vão saber aí qual que é o dobro do número 16, ou mesmo com o número 50. Então, podem fazer aí e encontrem aí e anotem nessa linha qual que é o 16 é o dobro de que número e 50 é o dobro de que número. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, agora nós temos a atividade do lápis na mão. Nessas atividades, você vai usar a sequência que escreveu para a contagem dos botões. Se vocês quiserem copiar numa folha, novamente a sequência de 2 em 2, 3 em 3 e 4 em 4, vai facilitar. Senão, vocês vão aí virando a página para vocês fazerem essas atividades. Então, essas atividades aí, lápis na mão, elas estão voltadas aí nessa sequência de 2, 3 e 4, tá? Que vocês fizeram na página 57. Então, vamos lá. Atividade 1. Observe a sequência de 3 em 3. Quais algarismos aparecem na ordem das unidades? Então, vocês vão lá na sequência de Cláudio, né, que ele fez de 3 em 3, e vão ver quais são os algarismos da unidade, tá? Que ele utilizou na unidade, para fazer essa sequência e anotar na número 1. A letra A, escreva os algarismos das unidades na ordem em que aparece na sequência. Então, vocês vão anotar aí todos os algarismos utilizados da unidade do Cláudio. Então, vocês vão lá na página 57 e vão copiar todas as unidades, somente as unidades, tá? Da dezena não, só a unidade, utilizadas aí pelo Cláudio. A letra B. Se Cláudio continuasse contando, qual seria o próximo número nessa sequência e depois desse qual seria e o seguinte. Então, vocês vão colocar aí 3 números que vêm depois do 48. Nós vamos continuar a sequência aí do 48 e acrescentar mais 3 números de 3 em 3, né, para saber quais são as próximas 3 sequências. A letra C. A sequência de 3 em 3 que estamos usando começa em 3 porque foi usada para contagem, mas ela poderia começar com qualquer número, assim como nós fizemos com a atividade da sequência 2. Então, nós poderíamos começar por 15, aí a sequência ficava 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Então, essa sequência começa em 15 e continua de 3 em 3. Ou uma outra sequência que o livro dá exemplo aqui, começando pelo 42. Então, 42, 45, 48, 51, 54, 57. Então, essa sequência começa com 42 e continua de 3 em 3, aí até o 57. Essa é uma sequência de triplos. Cada termo é resultado de uma multiplicação por 3. Então, vamos relembrar lá, dobro, multiplicação por 2, triplo, multiplicação por 3. Então, 3 vezes 1 é igual a 3, 3 vezes 2 é igual a 6, 3 vezes 6 igual a 18, 3 vezes 11 igual a 33 e assim por diante. Vamos lá. Escreva 6 termos de sequência triplos que começam em 60. Então, vocês vão colocar aí a primeira unidade 60 e vão continuar a sequência de 3 em 3 por mais 6 termos. Então, vamos escrever 6 números aí, 6 sequências de 3 em 3, começando pelo número 60. E depois vocês vão escrever 6 termos da sequência de triplos que termina em 90. Então, nós vamos fazer aí, mas nós vamos fazer, vocês vão começar pelo 90 e vão diminuindo de 3 em 3 aí para saber quais são os 3 termos, né, que terminam em 90. Como termina em 90, o 90 tem que ser o último, né? Então, vocês vão diminuindo de 3 em 3 para saber quais são esses outros 5 termos. Tudo bem? A letra D. O primeiro termo de uma sequência de triplos é um número terminado em 4. Qual é o algarismo das unidades dos próximos 3 números dessa sequência? E aí? Então, nós temos uma sequência que começa no 4. Né? Vocês vão continuar essa sequência de 3 em 3, contando aí 4 mais 3, depois resultado mais 3, até achar os 3 termos, então. Então, vocês vão, o primeiro termo 4 mais 3, e aí vocês vão achar os outros 2 termos de 3 em 3 na letra D. Na letra E, no livro está a letra F, mas na verdade a letra E, na página 59, nós temos aí uma outra atividade. Então, vamos lá. Caiu um pingo de tinta sobre o terceiro número de uma sequência de 3 em 3, e apenas o algarismo da unidade ficou visível.
sabendo que os números dessa sequência estão entre 40 e 65, você consegue escrevê-la? E aí, o que nós vamos fazer? Nós temos aí um quadro, então, né? Na unidade do terceiro quadro, nós temos o número 1 e um espirro de tinta, né? Então, o terceiro quadro de 3 em 3 vai dar 1 e mais alguma dezena que nós não sabemos, que vocês precisam descobrir. Qual a orientação que nós temos aí? Que eles estão entre 40 e 65. Então, o que nós vamos fazer para descobrir que número que é esse? Pensa aí um pouquinho, né? O que nós podemos fazer para descobrir qual é o número que está respingado de tinta e quais os números que vocês vão colocar aí entre 40 e 65. Então pensa aí um pouquinho e tenta chegar aí uma conclusão de como chegar nesse número. Uma dica que eu vou dar para vocês, né? Se vocês ficarem aí nas dúvidas, é de vocês fazerem a sequência numérica aí de 3 em 3 até vocês acharem um número, né, de unidade que dá 1, para vocês preencherem aí, entre 40 e 65. Aí é uma das dicas, né, que nós temos aí. Então, pensa aí um pouquinho, depois qualquer coisa, na terça-feira eu ajudo vocês, tudo bem? Na atividade número 2, então nós vamos aí, observe a sequência de 4 em 4, nós vamos fazer agora a atividade de 4 em 4, então o quádruplo. Assinale V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Então a letra A, então nós vamos pegar lá a sequência de 4 em 4, da página 57 para fazer aí, né? Então são as sequências escritas pela Regina. Então, a primeira frase, aparece todos os algarismos de 0 a 9 na ordem da unidade. Então, vocês vão olhar na página 57 e ver se tem, se aparece na sequência, nos termos, o número de 0 ao 9 nas unidades. A segunda frase, essa sequência tem 12 termos, então vocês vão contar lá se ela tem 12 termos ou não. Todos os algarismos da unidade são pares. Observando lá se são pares. Se todos forem pares, verdadeiro. Se tiver par e ímpar, é falso. Os algarismos das unidades não se repetem na mesma ordem. Então, ela tem uma ordem correta ou elas não se repetem na mesma ordem. E depois de um número terminado em 0, vem um número terminado em 2. Então, vocês vão olhar lá um número que termina em 0 e vai ver se a sequência desse número é 2 ou não, se é verdadeiro ou se é falso. A letra B, escreva os algarismos das unidades na ordem que aparece. Então, vocês vão escrever aí somente as unidades, né, do que a Regina escreveu. Vão deixar a dezena lá e vão copiar somente as unidades. E na bolinha, vocês vão responder se ela é ou não a mesma sequência do dobro. Então, vocês vão verificar se a sequência do dobro, né, que foi a sequência da Maria, é igual à sequência da Regina. Sim ou não? A letra D, essa sequência... Desculpa, a letra C. Se a Regina continuasse contando, quais seriam os próximos números na sequência? Então, vocês vão seguir lá, no último termo foi 48, né? Vocês vão continuar essa sequência por mais 3 termos, contando de 4 em 4. A letra D, essa sequência é formada por resultados de multiplicação por qual número? Então, qual o número que nós multiplicamos aí nos quádruplos? Por 2, por 3, 4, 5, 6, né? Qual é a multiplicação que nós fizemos aí dos quádruplos? Há uma informação lá embaixo, os resultados da multiplicação de 2 são dobros, por 3 são triplos e por 4 são quádruplos. Os nomes dobro e triplo são bastante usados no dia a dia, mas quádruplo não é muito usado. Para facilitar, podemos dizer que os resultados das multiplicações são múltiplos. Então, todos os resultados de multiplicação nós chamamos de múltiplos. Os dobros são múltiplos de 2, os triplos são múltiplos de 3 e os quádruplos são múltiplos de 4.
A atividade E, a mancha de tinta em cima do número só permite ver algarismos das unidades. E, novamente é parecida com a letra E da página da atividade número 1. Será que esse número é uma sequência de múltiplos de 4? Sim ou não? Então, para vocês saberem se é múltiplo de 4, peguem lá, voltem lá na página 57 e vejam se tem alguma sequência numérica, né, em que a unidade termina por 5. Se tiver algum número que termina por 5, ela é múltiplo de 4, senão não. Tudo bem? E aí a bolinha pode ser uma sequência de triplo. Aí vocês vão verificar lá se pode ser também ou não, olhando lá no triplo se tem uma unidade que termina por 5. Se você acha que sim, vocês vão escrever aí os números maiores que 30. Uma sequência aí maiores que 30 para vocês encontrarem aonde está o número 5 de unidade. Tudo bem? E a página 60, para a gente concluir aí essas atividades de múltiplos, vamos lá. Número 3. Todos os múltiplos de 4 estão na sequência de dobro, certo? Confira lá. Então, nós vamos ver, vocês vão verificar se todos os múltiplos de 4, elas também estão na sequência de dobro. E dos triplos, quais estão na sequência do dobro? Escreva a sequência do dobro de até 60 e circule os triplos que aparecem nela. Então, nós vamos ver que a sequência de triplo, nem todas as sequências de triplo encontram-se na sequência de dobro. E ele quer saber quais são essas sequências que encontra tanto no dobro e no triplo. Então, vocês vão fazer aí a sequência de dobro, começando no 2, indo até os 60. E em seguida, vocês vão circular, né, todos os números, que é uma sequência de triplo. Então, todos os números que tem aí, que faz parte da sequência de triplo, vocês vão fazer um círculo. Tudo bem? A primeira bolinha aí, é verdade que o meu personagem está pensando? Você sabe explicar isso? Então vamos ver, o que o personagem está falando aí no balãozinho. Circulou apenas os números pares. E aí, ele circulou mesmo somente os números pares? Se ele circulou, por quê que ele circulou somente os números pares? Para vocês pensarem aí um pouquinho e depois a gente vai voltar na terça-feira sobre isso para a gente conversar. Quais as conclusões que vocês tiraram sobre isso, tudo bem? A atividade 4, observe as sequências e identifique como cada um é formada. Então, nós temos aí um quadro com as sequências e vocês vão completar esse quadro escrevendo quais são os múltiplos formados. Então, um exemplo aí, a primeira, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100. Essa sequência é formada de quanto em quanto? Por quanto em quanto? Por 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6. Então, vocês vão ver qual é a sequência, né, de quanto eles foram, qual é o múltiplo dessa sequência e vão anotar ao lado. A mesma coisa vão fazer no restante dessas atividades aí. Então, cada uma dessas sequências, nós temos um múltiplo diferente, tá? E alguns múltiplos se repetem. Então, vocês vão fazer aí para contar a sequência, né? Vai ver qual é esse múltiplo e anotar no quadro ao lado. A letra A. Você reparou que tem 3 sequências que começam em 156? Qual delas chega antes no 168? Então, vocês vão pegar as 3 sequências do quadro de cima, que começa com 156, e vai ver, contar aí quantos termos usaram até chegar no 168. E vão anotar qual a sequência que chega primeiro a esse número. Tudo bem? A letra B, o número 480 é o primeiro termo de uma das sequências. Ele é o dobro de qual número? Então, vocês vão lá no 480, né? Vai ver qual sequência que começa com 480. Vai anotar qual seria o dobro desse valor. Então, vocês vão pegar a 480 e dividir pelo múltiplo dessa sequência, e aí vocês vão saber qual é o dobro desse valor. Tudo bem? E na C, na sequência de múltiplos de 10, todos os números terminam em 0. E na sequência dos múltiplos de 5, todos os números terminam na mesma unidade. Verdadeiro ou falso, né? Sim ou não? Então, nós vamos ver que aí nesse quadro que vocês se preencheram, nós vamos ter uma sequência de múltiplos de 10.
e nós vamos ter também sequências de múltiplos de 5. Então, vocês vão verificar se realmente todos os múltiplos de 10 terminam com 0 e se todos os múltiplos de 5 terminam com 5. E na sequência dos múltiplos de 5, como são os algarismos da unidade? Vendo aí, depois, então, os múltiplos de 5, a sequência do múltiplo de 5, qual é a sequência, né? Quais são a unidade que são utilizadas nessa sequência do múltiplo de 5? Tudo bem? Nós vamos marcar aí somente a unidade dos múltiplos de 5. E a atividade número 5, escreva uma sequência de múltiplos de 5 com 8 termos e circule nelas os múltiplos de 10. Então, nós temos aí um quadro com 8, separado em 8 quadrinhos. Vocês vão fazer aí os números de 5 em 5, começando pelo 35 até o 70, tá? E aí vocês vão circular somente os múltiplos de 10. Eu dei um exemplo de 35 a 70, mas vocês podem usar aí qualquer número, tá? De 10 a 90, de 35, 25. Vocês vão escolher um número que é múltiplo de 5 primeiro e preencher aí a sequência que vocês quiserem. Terminando a sequência que vocês montaram, vocês vão circular somente os números que são múltiplos de 10 também, tá? E depois vocês vão encerrar aí escrevendo quantos termos você circulou. Tudo bem? Vamos lá, e para a gente encerrar essas atividades dos múltiplos, nós vamos pegar agora o livro Positivo Fino, a página 48. Vamos lá? Então, na página 48,